Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez, sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem me concedido para poder estar transmitindo a mensagem de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de nós lermos a palavra de Deus, fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, a unção divina. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido para que nós pudéssemos nessa tarde, nesse dia, meditar mais uma vez na palavra do Senhor, transmitindo a mensagem. Pai, peço que o Espírito do Senhor nos dê a unção, a virtude, a inspiração e fala conosco, com cada um de nós. É o que eu te peço, meu Pai, e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez ler a palavra de Deus juntamente com vocês para nós meditarmos. É tão maravilhoso podermos juntos lermos a palavra de Deus. E eu quero nesse momento comentar a respeito de Jacó. Jacó começou uma vida muito atribulada, mas ele tinha uma promessa de Deus. Era uma pessoa que mesmo antes de nascer já havia sido falado por Deus. Quando no ventre de sua mãe, sua mãe teve uma gravidez, muito problema. A Bíblia diz que ela orou e Deus disse para ela que dentro dela tinha duas pessoas que representavam duas nações. Ele disse que o mais novo iria dominar sobre os mais velhos. E assim Jacó tinha já por Deus essa determinação. Mas eu quero ler então no capítulo 31 do livro de Gênesis para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, do que era nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e a Leia ao campo, ao seu trabalho, e disse-lhes: vejo o rosto do vosso pai para comigo, não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim:
os listrados serão teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi, em sonho, que o bando que cobria as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados e salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranha? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padarã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos lendo aqui, é uma passagem muito gostosa, a gente meditar, ler a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa. A gente começa a ler, começa a sentir a alegria, a bênção, a graça de Deus, isso é importante. Eu quero comentar aqui a respeito do cuidado que Deus tem sobre os seus filhos, sobre cada um de nós. Deus, Ele é um Deus justo, não é? Ele é justo. Agora, a justiça de Deus, ela permanece para todos, para o cristão, para aquele que não é cristão. Ele é justo. E a Bíblia nos diz que Jacó, ele, quando saiu da casa de seus pais, ele vai em direção da família da sua mãe, e lá encontra o seu tio, irmão de sua mãe, e gosta de uma de suas filhas e quer casar-se com ela. Ele fica lá antes de pedi-la em casamento. A Bíblia diz que ele fica lá aproximadamente um mês. E Labão então percebe que Deus abençoou. Ele vê que Deus tem abençoado ele pelo trabalho de Jacó. E então pede para que Jacó fique com eles. Fica comigo, que eu vou te pagar. Você não vai trabalhar de graça. Qual vai ser o seu salário? Então ele diz: olha, eu vou trabalhar 7 anos para que você me dê a tua filha mais nova, Raquel, para que eu me case com ela.
E então ele consentiu e Jacó trabalhou muito, cuidando dos rebanhos, das ovelhas, das cabras. E ele é um homem abençoado por Deus, e tudo que ele fazia, Deus abençoava, prosperava. Isso é a promessa de Deus. Às vezes, irmãos, nós vemos as pessoas desesperadas. Eu quero ser um homem próspero, uma mulher próspera. E no meio do desespero, sai procurando como ser próspero. E muitos ensinam, cada um ensina de um jeito. Só que, na verdade, a prosperidade é para todos aqueles que servem a Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus Cristo, conversando com Jesus e falando a respeito das riquezas que as pessoas tinham no mundo, Jesus disse: olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas que esse povo, que essas pessoas vivem procurando, Deus dá para vocês. É uma promessa de Deus, não é? O próprio salmista disse que aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, então o Senhor abençoa, e tudo quanto for fazer tem prosperidade. Então, a prosperidade é uma coisa que Deus garante para nós, porque somos filhos de Deus. E qual é o segredo? O segredo é amar a Deus, procurar fazer a sua vontade. E Jacó foi muito abençoado. Agora, irmãos, quando Jacó começa a receber de Deus as bênçãos, Labão quer enganá-lo. Logo de início, no casamento, quando ele casa, pensando que estava casando com ele foi enganado. Em vez de casar-se com Raquel, Labão não lhe dá Raquel, engana a Jacó. Então, quando chega, Jacó vê que não é Raquel, que é a sua irmã mais velha, Léia, ele reclama para Labão: Labão, eu trabalhei 7 anos, por quê? Porque era um dote que o homem tinha que pagar para o pai da moça, o dote de casamento. Como Jacó não tinha dinheiro, ele pagou com seu trabalho. Só que na hora dele receber a sua esposa, ele foi enganado. Labão lhe dá a sua irmã. Jacó, então, no outro dia, decepcionado, é claro, procura Labão e diz: você me enganou. Eu trabalhei 7 anos para casar com Raquel. E Labão diz: mas acontece que aqui não pode a filha mais nova casar primeiro do que a mais velha. Não é costume dos moradores desse lugar, dessa terra. Mas por que ele não avisou? Por que ele não falou antes para Jacó? Porque ele estava exatamente com o plano de enganar a Jacó. É quando a pessoa fala, mas não fala com o coração. Fala sabendo que não vai fazer aquilo. E isso é um grande problema, irmão, porque Deus conhece todas as coisas. Quando uma pessoa procura enganar a outra, Deus está vendo. Agora, Deus, Ele é justo e não importa o que a pessoa esteja fazendo. Pode ser um ímpio, pode ser um ateu,
pode ser até um blasfemador, pode ser um homem injusto, mas Deus nunca vai ser injusto com ninguém. Deus não vai ser injusto. Deus, ele é justo. Deus não torce o direito de ninguém. Não é porque muitas vezes uma pessoa é um cristão, crê em Deus, e acha que isso vai fazer com que Deus, diante de uma situação, diante de outra pessoa, se ele não tem razão, ele acha que porque é um cristão, é um crente, ele acha que Deus vai mudar aquela situação em favor dele. Não vai acontecer isso. Jamais. Deus, ele é justo. Se eu tenho razão, eu vou descansar na graça de Deus, porque Deus vai me dar a vitória. Mas se eu não tenho razão e eu estou sabendo que é uma coisa injusta, não adianta, irmãos, pedir para Deus, porque Deus não vai torcer a verdade. Não adianta, não é? As pessoas acham que porque se fizer algum sacrifício, né, pagar algum preço, Deus vai mudar. Não muda, não. Se você não é legítimo para ter aquilo, Deus não vai te dar. Porque Deus não pode ser injusto. Aleluia. A Bíblia diz: Deus, justiça nossa. Deus é a nossa justiça. E Jacó aqui, ele trabalha, então ele disse para Labão: e agora? Labão disse: olha, vamos fazer o seguinte, você trabalhou 7 anos para ter Raquel, você vai trabalhar mais, e agora você casou com Léia, você trabalha mais 7 anos e eu te darei Raquel. Então, irmãos, ele foi trabalhar novamente e trabalhou bastante, mais 7 anos, só que agora ele já tinha recebido Raquel, não esperou trabalhar mais 7 anos. Labão lhe deu a outra filha e ele então foi trabalhar mais 7 anos para pagar o dote da outra filha, que era Raquel. Meus irmãos, mas Labão, ele quer enganar a Jacó de todas as formas. Nós vemos aqui no versículo, eu quero continuar essa leitura, quando Labão fala com Jacó, quer perseguir Jacó, e nós vemos aqui uma coisa muito interessante. E no terceiro dia, quando nós vemos que Jacó, ele tinha, eu vou recuar um pouquinho a nossa leitura, quando Labão, ele faz um pacto com Jacó, ele faz um trato com Jacó. Nós lemos aqui do versículo, no capítulo 30, e eu quero ler a palavra de Deus, porque é muito interessante esse assunto. E ler nas Escrituras é importante, porque nós não temos como mudar as Escrituras. A Escritura não muda. A pessoa pode chorar, pode jejuar, pode ir no monte, né? Vai lá no monte em Jerusalém, vai lá, faz o que for, Deus não muda. Deus não vai ser infiel a Ele mesmo. Aqui no capítulo 30, e nós vemos aqui no versículo 27, que então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário, que eu vou te pagar. Então, Labão, as criações de Labão, as coisas de Labão começou a prosperar. É como lá no Egito, José, depois, não é? Tudo que José fazia, Deus abençoava.
Estava preso, Deus abençoava. Estava na casa de Potifar, Deus abençoava. Um homem que procura fazer a vontade de Deus é abençoado. É um homem que foi chamado para ser próspero, porque a miséria e o miserável é Satanás. Agora você trabalha para Deus, você serve a Deus. E a Bíblia diz então que Labão, percebendo que Jacó era abençoado por Deus, ele disse: fique aqui, porque eu tenho observado que Deus tem te abençoado. Desde que dia que você entrou aqui, você tem trabalhado e Deus tem feito prosperar. E disse mais: determina-me o teu salário, que eu vou te pagar. Então disse-lhe: tu sabe que tenho te servido como posso, como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando eu irei trabalhar também pela minha casa? Então ele trabalhou 14 anos, cuidando fielmente dos animais, produzindo, Deus abençoando, mas ele não tinha salário, porque ele trabalhou aqueles 14 anos, primeiros 7 anos por causa de uma esposa, foi enganado e trabalhou mais 7 anos, agora ele já estava querendo ir embora. Mas Labão diz: olha, Deus tem abençoado você, e tem me abençoado, porque tudo que você faz prospera. Fica aqui que eu vou fazer um salário para você. E então, o que disse Jacó? Jacó disse: olha, porque você tinha pouco antes de mim, é aumentado até uma multidão, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando irei trabalhar por minha casa? Pensa um pouco. Ele trabalhou muito, mas só para pagar o dote das duas esposas. E aqui diz e disse ele: o que você quer? Qual vai ser o seu salário? Jacó disse para Labão: olha, nada me darás, eu vou apacentar e aguardar o teu rebanho, se você fazer isso que eu vou te falar. Se você não precisa me dar nada agora, eu vou cuidar do teu rebanho e você vai me fazer isso que eu vou te falar. Aí ele disse: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. E assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então ele tratou que aquelas do rebanho que fosse salpicado e malhado seria dele, e os morenos entre os cordeiros também seria dele. Aqueles que fosse dar cria daquele dia em diante, os que já tinham não, seria daquele dia em diante, quando as fêmeas ficassem prenhas e dessem os filhotes, aqueles que nascessem salpicados entre o rebanho e entre as cabras, aqueles que fossem marrom. Labão aceitou.
Mas Labão, ele era astuto. Ele fez o quê? No versículo 34, então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E ele separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu na mão dos seus filhos. Então o que ele fez? Ele tirou todos esses animais que tinham a sua pele salpicada ou malhada ou moreno. Por quê? Ele deixou só o rebanho que não fosse assim, para que quando eles produzissem, porque o trato seria de agora para frente, quando eles produzissem, os animais traz as características do pai, né? Do macho, da fêmea. Então ele separou para que não acontecesse que dali para frente nascesse algum animal malhado, salpicado ou moreno. Então separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre Jacó, e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então ele quis enganar. E assim mesmo, irmão, o povo, quando não tem temor de Deus, a pessoa que não tem o temor de Deus, ele pensa que pode enganar e vai sair bem. Isso não importa se tem religião, se não tem, se é um crente ou não. Irmão, coisa mais triste que tem, eu tenho ouvido, às vezes a pessoa fica com inveja daquilo que é dos outros. Às vezes a pessoa vai trabalhar num lugar, começa a crescer uma inveja no coração, diz: olha, eu vou comprar isso aqui para mim. Ah, eu estou trabalhando aqui, mas vou comprar isso para mim. E a pessoa talvez comprou um carro, ah, eu vou comprar esse carro para mim. Se você tem alguma coisa que interessa, a pessoa diz: ah, vou comprar isso para mim. Isso é inveja. Isso é desejar o que é dos outros. E muitas vezes as pessoas usam de artimanha para fazer isso. Mas Deus não abençoa. As pessoas até se enganam, irmãos. Tem pessoas que acham que vai ser abençoado, pode ter algum lucro, ter alguma vantagem, mas depois Deus é justo, e isso aí vai dar problema. Vai dar um problema muito sério. Então é importante que nós cremos num Deus justo que cuida de nós, e nós não podemos e não precisamos fazer trapaça com ninguém, enganar, mentir. Fala a verdade. Às vezes eu vejo a pessoa dizer que não, e é verdade o que dizem: Deus me abençoa, Deus abençoa. Claro que Deus abençoa, mas vai negociar com outro. Quer fazer algum negócio, fala mentira. E ainda diz: olha, eu tive esse lucro. E às vezes conta até vantagem que enganou o semelhante. Irmãos, Deus não age assim. Deus é justo, Deus não vai mudar. E Labão, mais uma vez, quis com a sua astúcia e sabedoria maligna enganar Jacó. E Jacó, então, o que ele podia fazer? Agora Labão tinha filhos, tinha passado 14 anos, ele tinha filhos crescidos já, e aqueles filhos também começaram a perseguir Jacó. A Bíblia nos diz que então, quando Jacó viu que Labão tinha feito aquela astúcia, sabedoria, para que os animais não produzissem filhotes salpicados, malhados, ou até com marrom,
O que a Bíblia diz? Então Jacó certamente teve a direção de Deus. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleiras e de castanheiros e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nelas havia, que havia nas varas. E pôs essas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para o listrado e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. O que aconteceu? Então Jacó, quando viu que Labão tinha feito isso, ele falou: bom, então não vai nascer nada para mim. Mas eu não sei aonde ele tirou essa sabedoria. Não sei se foi Deus, certamente Deus lhe deu sabedoria. Ele pegou varas, descascou, né? Descascou de uma forma que a casca ficava em um lugar, em outro lugar ele tirava a casca, ficando como se fosse malhado, e colocou no lugar aonde aqueles animais que estavam prenhes, que estavam com cria, ele colocou, quando eles iam tomar a água, o reflexo daquelas varas batia na água, e então aqueles animais viam, e começaram então a nascer os filhotes, salpicados, malhados, e então Jacó começou a separar para ele, foi o trato. E a Bíblia diz que o rebanho, quando era ovelha forte, ele colocava, quando era aquelas fracas, ele não colocava. Agora a Bíblia diz que Jacó cresceu de maneira e teve muitos rebanhos e servos de camelos e jumentos. Então Deus começou a enriquecer Jacó com o fruto do seu trabalho. Agora, irmãos, nós vemos aqui que Deus começou a abençoar Jacó, mas não é porque Deus estava tirando de Labão e dando para Jacó, não. Jacó estava recebendo o salário. Quanto tempo? A Bíblia diz que, depois ele diz que ficou 20 anos trabalhando para Labão, sem receber nada. Ele diz para Labão que na época ele estava trabalhando, mesmo quando uma ovelha era roubada, ele pagava. Quando era despedaçado por um animal, ele também pagava. E a Bíblia diz, não é? Quando ele estava fugindo, levando as suas filhas, saindo, porque Deus mandou que ele fosse embora, Labão perseguiu ele, alcançou ele, e então, no capítulo 31, versículo 36, aqui diz o seguinte: então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os móveis que achaste em todos os móveis da tua casa, que você achou que eu peguei seu? Põe-no aqui diante dos meus olhos e teus irmãos, e julgue entre nós. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão você requeria. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor
e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servir por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Então ele procurava enganar a Jacó de todos os jeitos. Mas irmãos e irmãs, quando uma pessoa serve a Deus, Deus cuida. As pessoas podem até querer te enganar, te perseguir, não é? E não tem essa história de dizer, não, a pessoa está com o olho gordo aí. Isso não existe, irmão. Isso é palhaçada aí que as pessoas inventam, que não tem nada a ver com a Bíblia. Às vezes as pessoas podem até querer nos prejudicar. Quem sabe você está com causa na justiça, com problema, sofrendo injustiça. Não tenha medo. Deus te dá vitória, porque Deus é justo, justo juiz. Ele não torce o que é reto. Não pense também, uma pessoa porque é crente, eu vou orar, Deus não vai mudar não. Se você não está agindo justo, pode parar, porque Deus não vai torcer a justiça. Há muitas pessoas que usam um versículo bíblico, que está em um dos salmos, que diz assim, que Deus tira a riqueza do ímpio e dá para o justo. Mas não é no sentido que você ou eu, Deus diz, não, vou dar uma riqueza daquele ímpio para o meu servo. Não é assim. Porque isso seria injustiça. Deus não faz injustiça. Deus tirou aqui de Labão e deu para Jacó. Mas porque Jacó trabalhou. Não era simplesmente Deus fazendo uma injustiça. Deus estava fazendo uma justiça muito grande, tirando de Labão e dando para Jacó, porque era exatamente todo aquele rebanho, salário que Labão não pagava para Jacó. Então, meu amado irmão, nós não vamos pensar em um Deus que faz injustiça. Por isso que muitas pessoas começam a ouvir essas coisas, vão para a igreja, acham que Deus é desse jeito, depois sofre decepção e larga tudo. Não se engane. A justiça de Deus é para todo ser humano. Se você está sendo injustiçado ou injustiçada, não tenha medo. Deus não vai deixar você ter prejuízo. Muitas vezes pode até parecer, o inimigo pode até querer criar um laço tão grande que você não vai sair. Mas ele sofre uma decepção também tão grande, porque aos poucos aqueles laços, aquelas armadilhas, aquelas mentiras vão caindo uma por uma. E quando menos você espera, aquilo que é teu vem na tua mão. Aleluia! Vem na tua mão. Porque Deus, Ele é justo, glória a Deus. A justiça de Deus é para nós um incentivo para nós não termos medo de nada. Muitas vezes a pessoa pode estar enfrentando numa situação com pessoas ricas, que pode ter muitos advogados, e você não pode nem pagar um advogado. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas não tenha medo. A justiça de Deus fará você triunfar. Eu não sei porque Deus está me levando a falar isso, mas você precisa escutar essa. A justiça de Deus vai fazer você triunfar. Mesmo que no tribunal você tenha que enfrentar vários advogados, Deus lhe dará vitória. Deus lhe dará bênção. Porque a justiça de Deus
acompanha o homem que é justo. O salmista Davi disse: observa o homem justo, olha para a vida dele, olha para a vida do homem justo, da mulher justa, observe a vida dele e vê que o fim desse homem é abençoado, o fim dessa mulher é um fim abençoado. Mas olha a vida do homem injusto, o fim dele é derrota. É derrota. Então, irmãos, Jacó foi sustentado por Deus, mesmo diante de tanta injustiça. Labão mudou o salário dele. Falava que os animais listrados iam ser o seu salário. Depois mudava, que eram os malhados. E assim, irmãos, quantas vezes ele quis enganar a Jacó. Mas Deus disse certa vez para ele, e disse para nós, não é? Dizia assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão estava com ele. O Deus estava com ele. O Deus do seu pai Isaac estava com ele. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, está conosco. É Ele que pode nos garantir a vitória. Não se deixe levar. Antigamente o povo falava simpatia, né? O que eu vou fazer? Faz simpatia. Tanta gente ensinava simpatia. Sexta-feira, para dar sorte, para dar azar. No meio da cristandade hoje tem um meio de simpatia, um monte de simpatia. É uma coisa, é outra, uma coisa é outra. Parece aqueles antigos benzedores que existiam, né, alguns anos atrás, benzendo as pessoas, jogando água de arruda na cabeça, e o povo ia, porque não conhecia. Agora não, irmãos, agora não conhecemos, a palavra de Deus está em aberto para todo mundo. Tem nada a pessoa estar jogando água na sua cabeça e dizer que Deus vai mudar a sua situação. Não, Deus vai mudar, é só vitória, só bênção. É o que a gente ouve. Irmão, é só vitória. Levanta a mão, recebe a vitória, recebe a bênção. Não é assim não. Obedece a Deus, recebe a bênção. Obedece a Deus, recebe a vitória. Não seja injusto e Deus te dará vitória. Não entra nesse caminho de dizer só bênção, só vitória, e com a vida fazendo aquilo que entristece a Deus, que entristece o Espírito Santo. Vida de vitória é vida com temor de Deus. Temor não é medo. Ninguém é para ter medo de Deus. Deus é bom. Para que ter medo se Ele é tão maravilhoso? Ter respeito, ter o temor dEle no coração, pronunciar o nome dEle com temor, ler a sua palavra e se pôr a obedecer. Não é vivermos do jeito que a gente quer, andando como ovelhas sem pastor, fazendo os desejos da carne, as vontades do coração, como se nunca tivesse entrado em contato com Deus. Não, irmãos, é diferente. A pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, a pessoa que se encontra com Deus, ele é transformado. O seu corpo, irmãos, seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é andar de qualquer jeito, não. É andar no temor do Senhor. Isso não tem nada a ver com a igreja. Quem encontra-se com Jesus, ele não anda com Jesus só na hora que está na igreja. Ele anda com Jesus constantemente. Ele não é justo somente na hora que está ali, ou pregando, ou ouvindo a mensagem.
ele procura andar na justiça de Deus. Ele anda na dependência de Deus. E Deus não lhe deixará ninguém te enganar. E Deus abençoou a Jacó. E quando Jacó estava nessa situação, um dia Deus aparece para ele de noite. Jacó, vai embora daqui. Sai desse lugar. Eu estou esperando você. Lembra onde você ungiu uma pedra? E ia ali fazer um lugar de... Eu estou lá te esperando. Vai lá. Você fez um voto, falou que ali você iria me adorar. Volta lá que eu estou te esperando. E vai embora. E então Jacó falou com as suas esposas e contou para elas. E como, irmãos, uma esposa companheira é uma maravilha. Elas disse: Deus falou com você? Falou. Então vamos embora. Vamos embora. Se Deus te falou, vamos embora. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Foram embora e Deus foi com eles. O inimigo vinha, Deus lhe dava vitória. A tua vida e a minha vida é assim. Pode vir uma luta amanhã para mim, para você, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus está conosco para nos dar a vitória. A nossa prosperidade vem primeiramente do temor do Senhor. E nós iremos ser prósperos. Eu sou grato a Deus, porque em tudo Deus tem me abençoado. Tem alguns anos que eu sirvo ao Senhor. Aleluia! Quando eu fico lembrando, irmãos, dos momentos maravilhosos que eu já passei na presença do Senhor, da bondade com que Ele já me cercou, a minha alma salta de alegria dentro de mim, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, aleluia. Eu oro, Pai, em favor, aleluia, de tantas pessoas, Senhor, que muitas vezes estão sendo injustiçadas, perdendo aquilo que lhe pertence, outros com causa na justiça, outros sendo perseguidos, mas o Senhor é um Deus justo, e eu peço a tua bênção sobre essas famílias, sobre essas pessoas, aleluia, glória a Deus. Eu sei, irmãos, aleluia, vocês me perdoem, porque eu vou ter que terminar agora essa transmissão. Tem tomado conta da minha alma e eu não vou conseguir mais falar. Então Deus abençoe a cada um de vocês, e amanhã às 18 horas eu quero estar aqui novamente para falar a palavra de Deus. A paz do Senhor